Switch tá realmente no final do seu ciclo? Chegou finalmente o tão falado cansaço da plataforma? Daqui pra frente ele não evolui mais? É irônico que muitas vezes nos videogames, nada causa mais reação do que o silêncio. Com um período sem grandes novidades vindo pela própria Nintendo em termos de jogos e planos futuros, e com a já arrastada e desgastada expectativa para pelo menos anúncio de um sucessor pro Nintendo Switch, isso persiste em alguns e dão a eles uma visão de que qualquer minuto de pausa é um sinal de que é o fim. Já era, o Nintendo Switch não tem mais nada de relevante. Cada semana é um prego a mais que vai no caixão. E isso sem contar outras previsões apocalípticas, né? E de fato, existem algumas coisas que nos dão indícios de que as águas estão mudando no lado da Nintendo, porém outras são apenas interpretações tendenciosas e outros comentários como esse, simplesmente o pessoal tá viajando. Eu quero passar por alguns desses eventos e argumentos e apurar com mais clareza o que vem acontecendo pra gente poder chegar numa conclusão e principalmente mostrar por onde olhar nesse período de poucos anúncios. Até porque, cara, na era do Nintendo Switch, a gente tá mal acostumado com sempre, todos os meses, ter alguma coisa muito grande. E esse início de ano tem de fato deixado algumas coisas confusas e algumas pessoas preocupadas. Então bora falar de Nintendo e bora falar a sério. Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E toda sexta-feira a gente tem o nosso quadro #Nintendo a Sério aqui no canal, trazendo vídeos de debate, informação e até especulação ou opinião, mas sempre baseadas em uma pesquisa, buscando embasamento e informações para poder trazer uma discussão legal na sua sexta-feira, mas hoje a gente tá lançando no domingo. Então são opiniões informadas. E o meu objetivo é você chegar no final desse vídeo aqui agregando algo novo pra gente poder sair daquela discussão rasa da internet. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de clicar no botãozinho branco e se inscrever aqui no canal Coelho no Japão e ativar o sininho de notificações para vocês não perderem esses vídeos nas sextas-feiras aqui no canal, excepcionalmente hoje no domingo porque eu não consegui gravar antes. E já deixa o likezão aí porque ele te dá o poder de fazer esse vídeo aqui chegar na tela de mais pessoas. Então sem mais delongas, chegou finalmente o cansaço do Nintendo Switch, vamos analisar com calma e tirar nossas conclusões. Mas antes de começar, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja Trilogy Games. São 3 lojas em uma só: Nintendo, PlayStation e Xbox. Uma das maiores lojas de Nintendo no Brasil. E tudo isso por causa dos seus preços baixos, o atendimento deles, que é muito bom com os clientes, e dos envios, sempre com confiança e dentro dos prazos. Vale a pena entrar no site da Trilogy Games para poderem ver os preços dos jogos, porque tem muita coisa ali de mídia física ao mesmo preço da mídia digital, quando não tá mais barato. O Nintendo Switch da Trilogy Games também é atualmente o mais barato do Brasil, e eles estão fazendo um bom trabalho com a comunidade de gamers, seja de Nintendo, PlayStation e Xbox. Então na próxima vez que vocês forem comprar um jogo, dá uma olhada na Trilogy Games, o link deles está aqui na descrição. Eu recomendo acompanhá-los no Instagram, @Trilogy Games Oficial. Lá eles falam diretamente com os fãs, respondem perguntas e vocês podem conhecer as pessoas por trás da loja para poder ter mais confiança também. Links da Trilogy do Instagram aqui na descrição. Bom, pelo jeito, assim como a tradição de lançar um vídeo de vale a pena o Nintendo Switch em 2024, assim como eu fiz nos anos de 2023, 2022 e anos anteriores também, como uma necessidade de atualizar as informações para as pessoas que estão procurando e querendo saber sobre isso, acabou surgindo também acidentalmente um vídeo anual sobre o estado do Nintendo Switch, porque nos últimos anos, no início do ano, a Nintendo tem deixado as coisas um pouco mais calmas e eu acabo fazendo um vídeo desse aqui pra gente conseguir lembrar do que de fato tá acontecendo. Teve vídeo ano passado onde a gente falou como seria possível o Nintendo Switch durar até 2025 e nos comentários muita gente dizendo que não tinha como passar daquele ano, alguns dizendo que não tinha como passar de 2024. E olha a gente aqui, por volta de 2022 também rolava esse papo sobre o Switch estar cansado. E esse ano teve um vídeo falando que a morte do Nintendo Switch está longe, mesmo que o sucessor do Nintendo Switch estivesse perto. Virou um tema recorrente, infelizmente, mas o nosso objetivo aqui é ajudar a informar as pessoas que acompanham aqui o canal. Então se tem um assunto recorrente que tá preocupando as pessoas, a gente traz para poder ver se é realmente isso mesmo. E é aí que eu já começo chutando uma porta aqui nesse vídeo. O termo Switch está cansado já é um termo que tá mais cansado do que o Switch, na verdade. O fato é que desde 2021, quando diminuíram os rumores do Switch Pro com a chegada do Nintendo Switch OLED, se ouve que acabou o Nintendo, o silêncio da Nintendo é um indício do fim. A gente não tá aqui até agora com o Nintendo Switch vendendo mais de 1 milhão por mês e saindo jogo bom para ele todo mês? Estamos, não estamos? Outro dia mesmo teve um comentário
comentário aqui no canal de alguém reclamando que Mortal Kombat 1, falando que era engraçado que lançaram pra bomba do Nintendo Switch, mas não lançaram pra PlayStation 4 e Xbox One. E qual o motivo? O motivo é esse mesmo, o Nintendo Switch é de longe o videogame que mais vende jogos. Então antes de ver a galera nos grupos de Facebook, nos Twitters da vida, declarando o apocalipse do Nintendo Switch da Nintendo, que é algo muito corriqueiro de a gente ver na internet, quando se trata de Nintendo no Brasil, não é mesmo? Será que não é bom a gente olhar pra trás e ver que esse tal quadro apocalíptico já não esteve presente antes, diversas vezes, e não aconteceu nada? Pelo contrário, na verdade aconteceu, o Nintendo Switch continuou cada vez mais se fazendo valer a pena. Todo ano, por volta do segundo trimestre, acaba surgindo o termo, não temos mais novos jogos anunciados, é o fim. E aí 2 meses depois rola uma Nintendo Direct e a Nintendo anuncia algo pro resto do ano inteiro que empolga as pessoas e faz todo mundo voltar a comprar o Nintendo Switch. Pra vocês terem uma noção de como o silêncio é uma estratégia planejada da Nintendo, cara, teve um vídeo no canal que, pasmem, de 2020, a gente falou aqui pra vocês que a Nintendo ia mudar pra sempre. O assunto do vídeo era em relação aos seus anúncios da Nintendo, porque na ocasião da pandemia, ela tava anunciando um jogo de cada vez praticamente, porque era muito arriscado anunciar um monte de data e correr risco de adiamentos. Só que isso deu muito certo pro jogo da época, que foi o Animal Crossing New Horizons. Muita gente comprou esse jogo num pensamento de meio que, eu vou comprar, sabe-se lá quando que vai ter jogo novo. Então esse vídeo a gente fala que talvez a Nintendo adotasse essa medida de deixar as pessoas mais nas cegas mesmo, pra poder deixar o jogo mais próximo, mais em destaque. Galera, 2020 eu tava avisando isso pra vocês. E não é que tinha razão? Eu fui muito criticado na época, mas o tempo mostra as coisas. A Nintendo usou muito essa estratégia desde então, e desde então, a cada 2 meses sem anúncio, a gente vê na internet, corram para as colinas, o Nintendo Switch não tem mais jogos. Definitivamente, galera, não caiam de novo nessa ideia de que é o fim. Não tem anúncio, não tem mais nada. É o fim. Vamos esperar pelo menos por uma Nintendo Direct tradicional. A gente não sabe quando que vai acontecer, mas pode ser amanhã, semana que vem, ou pode ser em junho, quando acontece normalmente. E fixa uma coisa, cara, eu venho dizendo pra vocês isso já em vários vídeos. Se em 2020 a gente acertou, cara, quem sabe, pelo menos uma pequena chance da gente ter razão no que eu vou falar aqui agora. Não é o fim. A Nintendo ela vai continuar dando suporte pro Nintendo Switch ao longo de muitos anos ainda, e muitos jogos sendo lançados pra Nintendo Switch, tanto por outras publicadoras quanto pela própria Nintendo, porque mesmo depois que a Nintendo colocar um novo videogame no mercado, ela vai continuar dando apoio pro Nintendo Switch. Escreve o que eu tô dizendo. Parece que tá todo mundo querendo adivinhar quando que vai iniciar um período de seca do Switch pré-sucessor, né? Mas pra começar, quem diz que vai acontecer esse período? A Nintendo pode muito bem lançar jogo pro Nintendo Switch até o sucessor chegar, e depois que ele chegar também. Não foi o que a Nintendo fez com o 3DS? O 3DS recebeu o Pokémon Sun e Moon, que é a série principal, meses antes do Nintendo Switch. E esse jogo dividiu a E3 2016 com Zelda Breath of the Wild. E mesmo depois do Nintendo Switch ter lançado, o 3DS recebeu também Pokémon Ultra Sun e Pokémon Ultra Moon, além de vários outros games, cara. A Nintendo continuou lançando jogos pro 3DS, mesmo com o Nintendo Switch no mercado. Mas algumas pessoas vão dizer, Coelho, mas teve uma seca pré-Nintendo Switch no Wii U. Claro que teve, galera. O Wii U não vendia jogo. Infelizmente, a plataforma da Nintendo antes do Nintendo Switch não foi um sucesso, que é o exato inverso do que tá acontecendo com o Nintendo Switch. Esse aqui é o videogame que mais vende jogo no planeta, cara. O Wii U não tinha usuário suficiente para jogo ter boas vendas, e não à toa a Nintendo relançou muitos desses jogos no Nintendo Switch. É claro que a gente não vai esperar um novo Zelda, um novo Super Smash Bros, um Mario 3D, esses jogos da franquia principal, saindo tanto pro sucessor quanto pro videogame anterior. Afinal, a Nintendo gosta de explorar as novas tecnologias e, com essas franquias, empurrar o máximo do hardware que ela consegue. Provavelmente esses próximos games da Nintendo não conseguiriam ser possíveis no Nintendo Switch. Mas isso só vai acontecer daqui a quantos anos também, cara? E nada indica que a Nintendo vai ficar, por exemplo, 6 meses sem lançar jogo até o Nintendo Switch 2 chegar. Realmente nada indica mesmo. A Nintendo continua levando o Nintendo Switch de vento em popa. Ela pode lançar jogos em parceria com outros estúdios, outros remakes também de jogos, como o Paper Mario agora, coisas menores como o Dr. Mario, de repente um F-Zero, um relançamento de Xenoblade Chronicles X. Tem muita coisa pra vir para o Nintendo Switch ainda. E ao mesmo tempo, a Nintendo pode não ocupar os seus principais estúdios, que sim, devem estar focados no próximo console e em jogos que farão a gente querer parcelar esse novo videogame 200 vezes, né? Então a moral da história é, não adianta a gente ficar tentando prever um período apocalíptico de Nintendo Switch que provavelmente nunca vai existir. Se ele existe, a gente tá vivendo nele agora. Ele não deve durar muito tempo, cara. Daqui a pouco já tem Endless Ocean, daqui a pouco já tem Paper Mario, daqui a pouco já tem E3, aí a gente tem que saber o que a Nintendo vai anunciar. Vai vendo.
Ok, mas por mais que seja uma história um pouco apocalíptica demais, onde a fumaça há fogo e essa impressão das pessoas não veio do nada. O que pode realmente ser um sinal que a Nintendo começou a reduzir as marchas do Nintendo Switch, reparem no uso da palavra pode, porque é uma possibilidade, é que realmente a line-up desse ano, os lançamentos desse ano, tá meio esquisita pra dizer o mínimo. Não tivemos nenhum jogo de grande expressão vindo da Nintendo, sendo o maior deles uma nova série da Turma do Mario, que inclui jogos que muitas vezes nem tem o Mario, como por exemplo os do Yoshi, entre outros, né, dessa entre aspas Turma do Mario, que foi o jogo da Peach, cara. E esse jogo é bom, foi um grande lançamento pra Nintendo, e ele é importante por uma série de motivos, mas se ele é o jogo do semestre que aparenta ser, então no mínimo é estranho, se a gente for levar em consideração todos os outros semestres do Nintendo Switch. De resto, temos jogos menores em termos de popularidade, né? Aliás, nem no plural. Jogo menor em popularidade que é Endless Ocean Luminous mesmo, é uma franquia de Wii e que a Nintendo não está desenvolvendo, assim como os originais ela também não desenvolveu, apesar de ser uma franquia dela. E um jogo exclusivo, né? E por fim, completando a lineup de muitos relançamentos, Another Code foi um deles que a gente teve no início do ano, Mario vs Donkey Kong também foi um relançamento ali no início do ano, Luigi's Mansion 2, que vem em breve e vai estar em português, e sinceramente, cara, o único que realmente levanta o hype de um grupo grande de pessoas é o remake de Paper Mario The Thousand Year Door. Isso porque é o melhor Paper Mario e é uma franquia muito consagrada e muito maravilhosa e é um dos meus jogos favoritos. Mas o próprio Luigi's Mansion 2, dá pra ver que a Nintendo não colocou todo o carinho que ela poderia ter colocado em um relançamento de uma franquia que é da Turma do Mario também. Então assim, cara, dá pra ver que é uma line-up de lançamentos de um semestre que passa bem pela quantidade, mas em termos de expressão realmente não tem nada muito impactante. Nada pra ameaçar o top 10 de exclusivos do Switch, por exemplo, como foi no ano passado. E sim, essa line-up cheira a quebra-galhos enquanto preparamos o próximo console. Jogos menores feitos por outros estúdios, parceiros, relançamentos e um jogo pra carregar isso tudo, né, que foi o Princess Peach Showtime, que é realmente uma nova franquia pra Nintendo, né? A Peach já teve jogo antes, mas esse aqui é realmente o primeiro grande que a Nintendo realmente tá fazendo marketing. Porém, é aí que entra o que eu falei de talvez não seja nada disso que a gente tá pensando, porque talvez essa lineup apenas ok, que a gente tá vendo esse semestre, seja só uma consequência da absurda sequência do ano passado, que vamos lembrar, só teve pedrada. E nós aqui, fãs de Nintendo, falando de exclusivos vindo da própria casa, estamos mal acostumados sim nos últimos anos, com tantos lançamentos exclusivos todos os meses. Isso não é uma realidade em todas as plataformas, a gente sabe disso. A gente só às vezes esquece, porque a gente tá acostumado com o que temos aqui. Vamos lembrar um pouquinho das pedradas do ano passado, usando o mesmo critério de jogos pra ameaçar os top 10 exclusivos do Nintendo Switch, tá? A gente teve o Metroid Prime Remaster, que foi um jogaço, Pikmin 4, que foi subestimado, mas extremamente maravilhoso, é totalmente um dos top tiers ali do Nintendo Switch, Super Mario Bros. Wonder, que foi talvez o maior do ano passado junto com Zelda, e claro, o próprio, né? Zelda Tears of the Kingdom. A gente ainda teve a Monolith Soft lançando a talvez melhor DLC dos exclusivos do Nintendo Switch, que foi o Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed, cara. Que fechou uma trilogia que vem carregando os RPGs da Nintendo aí nas costas, cara, pela Monolith, e foi um baita de um conteúdo que poderia ser um jogo inteiro novo. Além do melhor jogo da Nintendo grátis para assinantes do Nintendo Switch Online, que foi o F099. Desculpa aí, fã de Tetris 99, eu também sou fã de Tetris 99, mas o F099 superou. E ele é um jogo completamente novo. Ele é a Nintendo voltando a trabalhar na franquia F0. Parece meio do nada, mas a Nintendo fez isso, eles fizeram um jogo novo. Então talvez estejamos vendo não uma preparação para um novo console, e sim um tipo de ressaca da agitação que foi 2023, né? Vamos lembrar que 2017 foi mega agitado. Todo mundo falou como se fosse o melhor ano do Nintendo Switch, e de fato foi um ano excelente, foi o ano de lançamento do console, a Nintendo soube fazer isso, mas nem foi o melhor ano do console. 2018 foi um pouco morno, animando só no último quadrimestre ali com Super Smash Bros, Mario Party e Pokémon. 2019 também foi uma mega sequência de Luigi's Mansion 3, Astral Chain, Fire Emblem, o Three Houses no caso, né, e Zelda Link's Awakening, mas o maior foi definitivamente o Pokémon Sword and Shield. Boom! Foi um baita de um ano também. Mas aí, meus amigos, 2020 foi basicamente carregado por Animal Crossing, que era um jogo que ia ser lançado em 2019, mas foi adiado. Então assim, tem anos e anos, a gente tá um pouco de ressaca do último, que foi extremamente agitado, do anterior um pouco também, mas nem todos os anos são tão recheados assim. E vale lembrar que pela frente a gente tem o Metroid Prime 4, a gente tem o Pokémon Legends ZA ainda, dois jogos que podem ser maravilhosos e eles estão vindo para Nintendo Switch, nada de sucessor. E aí talvez você fale, ah, mas esses talvez sejam cross-gen, Coelho. Ué, talvez sim, mas talvez não.
Então, o que seria um jogo cross-gen com um videogame que possivelmente vai ter retrocompatibilidade? A Nintendo vai lançar duas caixinhas diferentes? Uma pra Metroid Prime 4 de Nintendo Switch, uma pra Metroid Prime 4 de Switch 2? Eu, particularmente, duvido que eles vão fazer isso, cara. Eu acho que os jogos, eles vão simplesmente rodar melhor no próximo videogame e vão continuar rodando aqui muito bem no Nintendo Switch, como a gente já está acostumado hoje em dia. Então, beleza, é um jogo cross-gen, mas é um jogo que tá no Nintendo Switch. Isso aqui já é suposição minha, tá? Vamos ver o que eles vão fazer no futuro. No passado eles lançavam de fato duas versões diferentes, mas não é o ponto desse vídeo. Como eu falei, talvez sim, talvez não, mas se no segundo semestre de 2024, ou seja, desse ano, tiver Metroid Prime 4 e um Zelda Wind Waker, por exemplo, pô, só completar com mais algum jogo aí de expressão e tá salvo o segundo semestre. Não é como se a gente não tivesse nada no horizonte, sabe? Por mais que grandes séries devam sim ficar no próximo console, a gente tá falando de um ano com Another Code e Endless Ocean. A Nintendo pode lançar jogos que não vão vender consoles a esse ponto, sabe? Jogos que é pra alimentar a base de consumidores ali, que não são necessariamente system sellers, e as pessoas que estão comprando videogame hoje em dia, elas ainda querem jogar os jogos que foram lançados em 2017, que foram lançados ano passado. Não tem por que a Nintendo segurar certos jogos pra um possível sucessor do Nintendo Switch, que por enquanto, lembrando, é só rumores, tá? Diz que sai aí ano que vem, em algum momento. E sim, a Nintendo pode aproveitar a atual base instalada do Nintendo Switch, que, como eu falei, é o videogame que mais vende jogos do mundo, então é um ótimo momento para lançar os Another Codes, os Endless Oceans, os F-Zeros da vida aí, para aproveitar a base instalada do Nintendo Switch, que vende muitos jogos, para alavancar essas franquias. Imagina um Wario Land novo, por exemplo. Era um jogo muito divertido no Wii, cara. Um novo Rhythm in Heaven, que a gente pede muito. Um Dr. Mario, que a gente não recebeu um original no Nintendo Switch, a gente recebeu no Wii U. Ou um Puzzle League grátis para os assinantes do Nintendo Switch Online. São jogos menores, mas que satisfazem uma parcela de fãs. E novamente, cuidado antes de sair anunciando o apocalipse. Desconfie, claro, afinal de contas a gente gosta de discutir, debater videogames, imaginar as coisas, mas cuidado ao afirmar que é o fim dessa plataforma aqui, porque senão você pode acabar de novo caindo do cavalo. Agora sim, bora falar do problema de verdade. Comecei o vídeo aqui explicando pra vocês que não é o grande apocalipse, depois mostrando que onde há fumaça às vezes há fogo sim, mas talvez não motivo pra ficar tão em alerta assim, declarando o fim igual as pessoas gostam de fazer com a Nintendo. Mas, dito tudo isso, de fato, algumas atitudes da Nintendo demonstram que sim, algo de errado tá acontecendo. Não diria de errado, mas alguma coisa tá acontecendo e a gente tá no momento de preparar pra uma transição de geração. A gente está em um novo ciclo pra Nintendo que pode não significar o fim do Nintendo Switch, mas é um novo ciclo que parece que a gente tá entrando sim. Primeiramente, o próprio Shuntaro Furukawa, presidente da Nintendo, já parou com aquele papo de o Nintendo Switch tá no meio da vida ainda. Ele passou uns 3 anos repetindo isso, mas ele não está falando isso mais. Ele não fala que o Nintendo Switch tá morrendo nem nada disso. Mas boas partes das perguntas dos investidores já são sobre um novo hardware e ele se esquiva o máximo possível de responder. Mas como mentir em uma reunião de investidores é um tiro no pé, ele tenta responder como que dá, sem matar o Nintendo Switch, mas soltando informações aqui e ali, como por exemplo, as contas Nintendo serão importantes para quando as pessoas migrarem para um novo hardware, indicando que o próximo console usará a mesma conta Nintendo que você já usa no seu Nintendo Switch. Isso pra mim também é um indício que ele tá dizendo que os jogos que você comprou aqui vão continuar com você no próximo hardware da Nintendo, e que teremos retrocompatibilidade, né? Isso é interpretação minha, mas é o que tudo indica. Há um detalhezinho ou outro aqui que o presidente da Nintendo fala, mas de fato parece que a abordagem que ele tá tendo agora mudou. E eu acho que a gente tem que acreditar nele, porque quando ele falava que tava no meio da vida do Nintendo Switch, por mais que ele falou isso durante alguns anos, ele não mentiu, ele estava certo. Estamos aqui agora no 8º ano do Nintendo Switch. A abordagem dele mudou agora, mas ele continua falando que o Nintendo Switch vai continuar sendo um pilar pra Nintendo. Ele falou isso. Eu acredito nele, cara. Eles não vão abandonar assim a galinha dos ovos de ouro dele. Vai continuar saindo o jogo pra aqui, confia. Algumas contratações também não fazem muito sentido olhando pro Nintendo Switch atual, tá bom? Recentemente a Nintendo contratou o Gil Corsi. Ele é um ex-funcionário da Sony pra cuidar de relações com empresas multiplataforma de grandes jogos, ou seja, os grandes AAA third party. Sabe aqueles jogos que faltam no Nintendo Switch? Um Call of Duty, um GTA V, Elden Ring, Roblox, até Roblox, cara. A Nintendo simplesmente contratou um dos caras mais importantes que faziam essa conexão para PlayStation com os estúdios, para que esse cara possa fazer a mesma coisa para Nintendo. Agora, será que ele vai estar trabalhando no Nintendo Switch? Ou será que ele está entrando para um novo ciclo? Seria muito bom pensar que esse cara veio para melhorar o apoio de third party
Party no Nintendo Switch. E eu acredito que sim, ele vai fazer isso em partes. Mas também é meio tarde, né? É muito mais provável que esse cara foi contratado porque o próximo videogame da Nintendo já tem o seu kit de desenvolvimento completo e tá na hora de distribuir pra galera, e esse cara tem a tarefa de garantir que os principais jogos multiplataforma cheguem ao Nintendo Switch 2. Olá, GTA 6? Será? Mas obviamente a Nintendo não é boba nem nada, enquanto ela tá fazendo isso pro seu próximo videogame, ela vai conseguir algumas coisas também pro Nintendo Switch. Confia no que eu tô falando, cara, esse bichinho aqui não vai morrer tão cedo. Outra coisa é que a Nintendo já começou a se ausentar de certos eventos importantes, sendo a primeira delas a Gamescom, que é a maior feira de games do mundo, cara. Ela acontece na Alemanha e não se sabe se a Nintendo vai participar da Gamescom Latam, mas ela já anunciou que não estará na Gamescom lá na Alemanha. Isso pode ter acontecido porque a agenda de feira conflitaria com a agenda que ela estaria planejando para um anúncio de um novo console, ou sei lá, ela não teria anúncios próprios para levar para feira, ou mesmo se tivesse, talvez isso seja um momento que a Nintendo queira baixar as luzes do Nintendo Switch para poder anunciar um novo console. Muitas possibilidades, mas tem cheiro de fumaça. É meio estranho a Nintendo não estar na Gamescom esse ano. Ironicamente, o pause nos rumores, né, que houve uma pequena pausa ali nos rumores de Nintendo Switch 2, seja de novos jogos ou de novo console, né, é interessante também porque parece que não tem mais o que dar rumor agora, é só esperar um anúncio mesmo. E por fim, claro, a própria idade do Nintendo Switch também é um indício. Uma hora esse ciclo dela com um console único vai acabar, cara. Então, em resumo, sim, tem alguma coisa acontecendo, a gente não está no momento que dá pra dizer que o Nintendo Switch tá no seu auge, tem sinais que mostram que a marcha agora tá regredindo, ficando um pouco mais lenta e em vez de progredir, mas é importante dizer que isso não quer dizer que um anúncio vai acontecer nesse semestre ou nem no próximo, e talvez nem no primeiro do ano que vem. É possível, amigos. Lembrando do início do vídeo, já estivemos nessa posição que muitos achavam que não tinha mais lenha pra queimar, e teve sim. Mas é interessante a gente olhar esses indícios e pelo menos imaginar o que pode acontecer. Então tá na hora de, depois de tudo isso, a gente chegar numa conclusão definitiva. Pra concluir, meus amigos, já fazem muitos anos que a gente ouve falar do fim da era do Nintendo Switch, o fim da Nintendo, a Nintendo vai falir. Quantas vezes vocês já não leram isso na internet? Há quantos anos eu não faço vídeo de vale a pena na Nintendo Switch nesse ano e vejo lá os comentários, não vale a pena, porque logo a Nintendo vai lançar um outro videogame, não vale a pena, porque o Nintendo Switch não sei o que, vai acabar, não vai receber o jogo. Galera, a minha recomendação sempre foi, cara, viver o presente, aproveitar o que esse videogame tem de agora. Eu agora tô jogando ele, aproveitei muito, ainda jogo Zelda Tears of the Kingdom, se tornou o jogo favorito da minha vida. E é um jogo que tá aqui, desse videogame, que é maravilhoso agora. É muito melhor a gente olhar para o que o Switch tem agora do que se apegar a um futuro incerto. Eu não gosto de trocar o certo pelo duvidoso. Então, se você tem um Nintendo Switch, cara, vai jogar o seu Nintendo Switch. Tem algum jogo aqui que você quer jogar? Vai jogar esse jogo. Tem tantas opções de pegar mais barato o Nintendo Switch atualmente. Nintendo Switch Lite, cara, se você pode pegar um, você consegue parcelar super baratinho ali em 10 vezes, vai pagar R$100 e tantos por mês. Quer uma dica? Se você tá achando a line-up de exclusivos do Nintendo Switch meio fraca, dá uma olhada nos outros jogos da plataforma. Você já jogou Prince of Persia The Lost Crown, cara? Esse é um baita de um jogaço que saiu esse ano. Você já jogou Unicorn Overlord? Meu amigo, que baita de um jogaço. Você tá me dizendo que você gosta de baralho e você não jogou Balatro, o roguelike de poker? Fãs de jogos de plataforma, cara, deem uma olhada em Freedom Planet 2. Você gosta de Sonic? Esse jogo, pra mim, supera, cara. Dá uma olhada também em Promenade, que é um outro jogaço, The Pedestrian e Penny's Big Breakaway. Se você não conhece Ace Attorney, aproveita a trilogia Apollo Justice, que a gente até trouxe uma análise recentemente aqui no canal. Se você não jogou o primeiro Under Night in Birth, saiba que o 2, que saiu esse ano, expande tudo do primeiro, se tornando um dos melhores jogos de luta do Nintendo Switch. Tá ansioso pra jogar um jogo AAA no Nintendo Switch 2? Já pode ir aquecendo com Kingdom Come Deliverance. E também com um jogo de Xbox que é o Grounded, que saiu essa semana no Nintendo Switch e são ótimos portes pro console. E aqui eu só listei pra vocês alguns jogos recentes, porque eu estou falando da line-up de agora, entendeu? E claro, você pode jogar o Paper Mario The Thousand Year Door, que é um jogaço que eu garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender se pegarem pra jogar. E ele logo tá saindo. A gente não sabe quais os exclusivos a Nintendo vai lançar pra gente no segundo semestre, mas sabemos que vem aí, pelo menos, Another Crab's Treasure, que vai ser top melhores jogos indies do ano, cara. Pode escrever. Vai ter SteamWorld Heist 2 ainda, que é um jogaço e é candidato a melhor jogo de estratégia do ano, e não apenas do Nintendo Switch, tá? Essa série é muito boa mesmo. One Piece Odyssey
Odyssey, cara, tava com esperança de poder jogar o One Piece Odyssey no Nintendo Switch, você vai poder jogar porque foi anunciado pra julho. Tem o Ace Combat 7, cara, que mostram que a Bandai ainda tá lançando um jogo pesado e forte e de qualidade pro Switchão, assim como a SEGA também, que vai lançar Sonic vs Shadow Generations, que esse parece estar muito bom, inclusive, tá? E também o Shin Megami Tensei 5 Vengeance, que é um jogo que está em português e já é comprovado excelência, né? Shin Megami Tensei 5 é ótimo. Fãs de JRPGs não podem perder a estreia do novo arco de The Legend of Heroes, Trails into Daybreak, cara, que é finalmente um jogo dessa série que não precisa jogar o anterior para poder entender o que tá acontecendo. E a gente não vai esquecer também que Silk Song segue anunciado para Nintendo Switch e outros jogos como Hades 2, esperadíssimo, e lembrando que Hades era um jogo exclusivo de Nintendo Switch de console quando ele foi lançado. The Rogue Prince of Persia, que também deve chegar no Nintendo Switch com alguma certeza, apesar deles não terem anunciado. E sinceramente, cara, o pé no freio do Nintendo Switch, sim, começou, mas a lenha do Switch ainda tá queimando e tem muito churrasco pra ser comido ainda, cara. Então por isso, segue a dica aqui do Coelhão. Menos teoria da conspiração, menos previsões apocalípticas e mais jogo, mais gameplay. Eu garanto que tem muita coisa boa que vocês vão jogar aqui. Vocês nunca mais vão se esquecer de uma experiência tão boa que vocês tiveram e que vocês nem jogaram ainda. Dá uma olhada nos guias aqui do canal. Confia que seguindo essa dica você vai ser um switeiro mais feliz. E esse, meus amigos, foi o Nintendo a Sério de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Toda sexta-feira a gente lança um vídeo novo desses aqui no canal. Eu quero saber o que vocês acham disso tudo que eu falei aqui agora. Vocês concordam? Vocês discordam? Comenta aqui embaixo, sempre com respeito, é claro, porque isso é uma qualidade muito legal que a gente tem aqui na nossa comunidade. E se você curte esse tipo de vídeo, cara, um pouco mais aprofundado, dá uma olhadinha nos outros. A gente tem aqui na descrição a playlist dos Nintendos a Sérios, que lançamos todas as sextas-feiras, hoje excepcionalmente no domingo, beleza? Se você não curtiu ainda o vídeo, cara, deixa um likezão aí no vídeo, porque isso ajuda ele a chegar a mais pessoas. E você tem esse poder, então me ajude aí deixando um likezão. Se você não tá inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho de se inscrever, cara, e ativa o sininho de notificações, que é muito importante, e assim você me permite te ajudar a tirar o melhor proveito do seu videogame. Se você clicar no botãozinho de se inscrever aí agora, o YouTube ele vai te recomendar excelentes vídeos pra você poder aproveitar melhor aí o seu suitão, tá bom? Então se inscreve aí, ativa o sininho de notificações. Minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok e também no Instagram, não deixe de me seguir por lá. Links da Trilogy estão aqui na descrição na hora de comprar o seu PlayStation, o seu Xbox e o seu Nintendo Switch, né? Eles têm os menores preços lá, os caras são brabos mesmo, e eles estão em promoção agora, inclusive, tá? Até o dia 30, uma grande promoção lá. Falando em promoção, tem os links dos grupos de promoção, que é muito importante. Se você quer comprar o Nintendo Switch ou jogos mais baratos ou alguma outra coisa, deixa a gente te ajudar. Tem os grupos de promoção que estão aqui na descrição, tem lá no WhatsApp, no Instagram, no Telegram, entra onde for mais conveniente pra vocês, tá bom? Dito isso, meus amigos, agora sim, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui tem um outro vídeo que eu preparei aqui pra vocês podem se inscrever no canal de cortes e acompanhar as notícias de Nintendo aqui no coelhonews.com, tá bom? E agora sim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte. E até a próxima. Valeu!